Estimados irmãos, estimadas irmãs, mais uma vez nos encontramos reunidos. Nosso cordial abraço a todos. Ainda utilizando o recurso virtual, enquanto não podemos usufruir da alegria do abraço e do reencontro, mas nos reencontrando através do recurso tecnológico, interligando os nossos corações em torno da mensagem de Jesus. Com muita alegria, estamos dando sequência às atividades de nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nas suas tarefas de divulgação doutrinária, e no dia de hoje iremos refletir sobre a temática Semeando com as lições de Jesus. Rogamos aos queridos amigos da espiritualidade que nos envolvam com o seu carinho e com a sua proteção, para que, através da nossa modesta contribuição, mais uma vez e sempre, repetidamente, possamos todos refletir sobre a mensagem inovidável do nosso querido Mestre Jesus Cristo. Prossegue semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, aduba, semeia e intimorato avança, consagrando a servir no solo em que te arrima. Não aguarde lauréis da transitória estima, e se a nuvem de angústia e lágrimas te alcança, detens na própria fé refúgio e segurança, no grande espinheiral de amor que te sublima. Vara, vento, granizo, injúria, lama e prova, espalha aqui e além a paz que te renova no tempo, a recordar solo vivo e fecundo. Ama, serve, constrói, onde lidas e esperas, trazes contigo a luz dos gênios doutras eras, que promovem com Cristo a redenção do mundo. Alta de Souza. E é com essa querida poetisa, em seu poema intitulado Ao Sol do Campo, que os nossos queridos amigos do Canto de Paz, inclusive, lindamente musicaram, que nós iniciamos as nossas reflexões sobre essa temática, semeando com as lições de Jesus, onde a nossa querida poetisa, então, nos convida a todos nós que nos colocamos nessa condição também, vivendo esse desafio de sermos semeadores, a que prossigamos, semeando, alçando o monte acima, lançando as mensagens inesquecíveis do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Refletimos, então, sobre o grande desafio de nós todos de nos colocarmos na condição de semeadores. E ao refletir sobre essa figura do semeador, veio então à nossa mente uma história, uma pequena história, que nós desejamos compartilhar com os irmãos nesse nosso dia de atividade e em mais essa reflexão que os queridos amigos nos oportunam. Nos colocamos a pensar em torno do semeador, do seu trabalho, dos seus desafios, da maneira pela qual a semente ia sendo abrigada nos diversos terrenos característicos de cada um dos nossos corações. E na característica marcante de todo semeador, conforme Jesus Cristo nos propôs na sua inesquecível parábola. Ele saía a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Semeou dentro de casa, no aconchego do seu lar, mas também sentiu a necessidade dessas preciosas sementes espalhar. Então foi por todo canto, sempre alegre a divulgar a mensagem de Jesus. Semeou junto aos amigos, no templo, no trabalho, semeou.
Em todo lugar deixou uma semente. Uma lição do Evangelho. Semeou fraternidade, esse nosso semeador. E nos seus colóquios, em todas as oportunidades que tinha, relembrava que em Jesus Cristo todos nos irmanávamos. Uma das mais preciosas lições de Jesus nos fala de nossa condição de filhos e filhas de Deus. A fraternidade legítima, sonho que um dia alcançará toda a humanidade, que se compreenderá então como parte da grande família universal. E como fraternidade rima com amizade, recordava o peregrino especial momento do Evangelho, em que o Cristo, olhando para os seus discípulos, disse: já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que se passa com o seu Senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo que aprendi de meu Pai vos dei a conhecer. Alguns não lhe deram ouvidos. Fraternidade é uma quimera, amizade, só se a mim importar. Nem por isso nosso amigo desistiu de semear. Outros até escutaram, mas a primeira incompreensão fez nele secar a mensagem luminar. Houve os que se empolgaram e a lição do Evangelho começaram a praticar, mas o joio das incompreensões sepultou-lhes as boas intenções em seus corações. O semeador não se importou. E ao olhar para o lado observou que a semente da fraternidade tinha encontrado guarida em muitos corações. Alimentou-se dos frutos da amizade que cultivou e seguiu adiante a semear as lições de Jesus. E eis que o semeador saiu a semear. Semeou dentro de casa, no aconchego do seu lar, mas também sentiu a necessidade dessas preciosas sementes espalhar. Então foi por todo canto, sempre alegre a divulgar a mensagem de Jesus. Semeou junto aos amigos, no templo, no trabalho, semeou. Todo lugar deixou uma semente, uma lição do Evangelho. Semeou a humildade, esse nosso semeador. E nas suas conversas, em todas as oportunidades que tinha, relembrava que Jesus Cristo foi o grande exemplo dessa virtude sublime. Ele, o grande salvador da humanidade, retornara ao mundo sendo abrigado em uma manjedoura. E a coroa que lhe adornou a fronte foi uma coroa de espinhos. A humildade, a característica magna de todo discípulo do Evangelho, que com Jesus aprende a preciosa lição de fazer-se pequeno e humilde, como a melhor maneira de demonstrar grandeza e riqueza espirituais. Emocionava-se a recordar o precioso momento em que o Mestre lavou os pés dos seus discípulos e pontuava a inesquecível fala do Cristo ao dizer: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, faça-se servidor. Alguns não lhe deram ouvidos. Humildade? Humildade é para os pobres de espírito. Quanto a mim, quero ser rico, quero ser grande, quero ser servido agora, já, não amanhã. Nem por isso
o nosso amigo desistiu de semear. Outros até escutaram, mas o brilho do vil metal fez nele secar, a mensagem iluminar. Houve os que se empolgaram, mas o joio das inúmeras tentações, das riquezas e ostentações que o mundo pode oferecer, sepultou-lhes as boas intenções em seus corações. O semeador não se importou. E ao olhar para o lado, observou que a semente da humildade tinha encontrado guarida em muitos corações. Alimentou-se dos frutos da simplicidade que cultivou e seguiu adiante a semear as lições de Jesus. E eis que o semeador saiu a semear. Semeou dentro de casa, no aconchego do seu lar, mas também sentiu a necessidade dessas preciosas sementes espalhar. Então foi por todo canto, sempre alegre a divulgar a mensagem de Jesus. Semeou junto aos amigos, no templo, no trabalho, semeou em todo lugar. Deixou uma semente, uma lição do Evangelho. Semeou a caridade, esse nosso semeador. E nas suas prosas ou poesias, em todas as oportunidades que tinha, relembrava que Jesus de Nazaré foi o grande exemplo dessa virtude, colocando-a em prática por onde esteve, curando os enfermos, auxiliando a todos, aos filhos do Calvário. A caridade, o amor em ação, o atender da sublime recomendação: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Os seus olhos não continham as lágrimas que vertiam emocionadas ao recordar a impostergável recomendação do amor feito ao homem na terra. Nisto, sereis reconhecidos como sendo os meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Alguns não lhe deram ouvidos. Caridade é desculpa que muitos encontram para se acharem quites com uma pretensa divindade. Lutei para ter tudo o que possuo. Cada um tem a sorte que merece. Eles que lutem. Eles que lutem. Nem por isso o nosso amigo desistiu de semear. Outros até o escutaram, mas a ideia de ter que dividir haveres materiais ou o tempo que dispunham fez nele secar, a mensagem iluminar. Houve os que se empolgaram e a lição do Evangelho começaram a praticar. Mas o joio das inúmeras preocupações cotidianas e a eterna espera por condições favoráveis que nunca chegavam, sepultou-lhes as boas intenções em seus corações. O semeador não se importou. E ao olhar para o lado, observou que a semente da caridade tinha encontrado guarida em muitos corações. Alimentou-se dos frutos do amor que recebeu e seguiu adiante a semear as lições de Jesus. Eis que o semeador saiu a semear. Semeou dentro de casa, no aconchego do seu lar, mas também sentiu necessidade dessas preciosas sementes espalhar. Então foi por todo canto, sempre alegre a divulgar a mensagem de Jesus. Semeou junto aos amigos, no templo, no trabalho, semeou
em todo lugar, deixou uma semente, uma lição do Evangelho. Semeou perdão, esse nosso semeador. E sempre que podia, relembrava o inovidável momento em que, respondendo a Pedro, que o interrogava sobre o limite do perdão, recomendou Jesus ao discípulo, no símbolo dos 70 vezes 7, que perdoasse ilimitadamente. O perdão, a sublime característica do verdadeiro cristão, que já conseguiu se desvencilhar das amarras das mágoas e dos ressentimentos, ervas daninhas que enegrecem a alma humana. E mostrava-nos o exemplo máximo da prática do perdão no emblemático instante em que o Cristo, do alto do madeiro infamante, direciona o seu olhar ao alto, intercedendo por todos nós junto ao Pai Maior. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Alguns não lhe deram ouvidos. Perdão é a invenção dos fracos, daqueles que não têm sangue correndo por suas veias. Comigo não. Comigo é talião, é olho por olho, dente por dente. Nem por isso o nosso amigo desistiu de semear. Outros até escutaram, mas a ideia de ter que perdoar os ofensores e retribuir o mal com o bem, a agressão com o perdão, eles não conseguiram suportar, e isso fez nele secar a mensagem luminar. Houve os que se empolgaram e a lição do Evangelho começaram a praticar, mas o joio das inúmeras vezes em que tiveram que perdoar as mesmas agressões sepultou-lhes as boas intenções em seus corações. O semeador não se importou e, ao olhar para o lado, observou que a semente do perdão tinha encontrado guarida em muitos corações. Alimentou-se dos frutos da reconciliação que recebeu e seguiu adiante a semear as lições de Jesus. E eis que o semeador saiu a semear. Semeou dentro de casa, no aconchego do seu lar, mas também sentiu a necessidade dessas preciosas sementes espalhar. Então foi por todo canto, sempre alegre a divulgar a mensagem de Jesus. Semeou junto aos amigos, no templo, no trabalho, semeou. Em todo lugar deixou uma semente, uma lição do Evangelho. Diversas outras sementes, semeou esse nosso semeador. E por onde andou? Falou de todos os subprodutos do amor. O amor. E não apenas falou, exemplificou. Fez como Jesus. Os seus passos imitou. E por mais que encontrasse pedras, espinhos, e chorasse algumas vezes, ao perceber as sementes que se perderam na beira do caminho, seguiu. Não parou. Nunca descansou. Não se intimidou. Fome. Nunca vi ele passar. Pois das muitas sementes que plantou, sempre pôde colher os frutos do generoso ato de semear.
E eis que o semeador saiu a semear. Semeou dentro de casa, no aconchego do seu lar, mas também sentiu a necessidade dessas preciosas sementes espalhar. Então foi por todo canto, sempre alegre, a divulgar a mensagem de Jesus. Semeou junto aos amigos, no templo, no trabalho. Semeou. Em todo lugar deixou uma semente, uma lição do Evangelho. Eis o que fez o nosso querido semeador. E eis, meus caros amigos e minhas caras amigas, que nos acompanham agora virtualmente, o chamamento que precisamente nesse exato momento se estabelece para cada um de nós. O chamamento para que igualmente nos transformemos em semeadores das lições de Jesus. As inesquecíveis lições do amor, da fraternidade, da humildade, da caridade, do perdão. E de todas as demais lições inesquecíveis do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o nosso grande desafio. Eis, em última instância, a razão maior pela qual nós nos encontramos juntos, não apenas aqui, nessa live, mas aqui, em mais uma experiência reencarnatória, em mais uma experiência dessa vida que é fonte eterna e que segue sempre nos convidando a crescermos mais e mais na direção de Jesus. Sempre com Jesus e as suas lições. Sempre com Jesus, como seus semeadores. Sempre com Jesus. Não te detenhas. Segue, alma querida. Vara o próprio caminho em sombra e vento. Resguarda o coração tranquilo e atento e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança, de lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando bem por onde fores, deixando ao tempo fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada. Além da imensa noite, espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Começamos com Alta de Souza e finalizamos esse nosso momento também com a nossa querida e inesquecível poetisa potiguar, Alta de Souza, que nos mostra esse grande desafio, simbolicamente através das suas poesias, notadamente essas que nós trouxemos para a nossa reflexão nessa noite, de seguirmos sempre com Jesus, de estarmos sempre com Jesus, buscando usufruirmos das lições do seu Evangelho, das sementes do seu Evangelho e também, a nosso turno, nos convertendo nesse semeador que saiu a semear, que saiu a espalhar a mensagem iluminar do Evangelho, do inesquecível Evangelho da Boa Nova. Não tenhamos dúvidas, meus amigos. Quando nos colocarmos com essa disposição de servir, de auxiliar, de semear, os nossos queridos amigos espirituais estarão conosco, nos iluminarão, suplantarão as nossas dificuldades, nos ajudarão para que nós possamos transformar finalmente e urgentemente esse nosso mundo em um mundo melhor, em um lugar melhor de se viver. A todos os queridos amigos
que fazem o nosso movimento espírita, nosso cordial abraço, a nossa saudação, a nossa alegria de estarmos juntos, unidos na atividade da divulgação da mensagem do nosso querido Jesus. Unidos nesse desafio de mãos dadas, seguirmos caminhando, seguirmos juntos, como discípulos do Evangelho, oferecendo o nosso óbolo, o nosso pequeno óbolo, em favor desse reino dos céus que urgentemente precisa se instalar em nosso mundo. A nossa gratidão a todos os queridos amigos orientadores espirituais, a Agostinho, o nosso mentor amorável, a todos os queridos amigos trabalhadores da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E que outros momentos possam surgir brevemente em que possamos nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos esforços de compreendermos cada vez mais e sempre a mensagem do Cristo. Ah, Senhor, envolve-nos nesse grande desafio de sermos os semeadores da Tua mensagem. Sê conosco, Jesus querido, hoje e sempre, e que sob as Tuas bênçãos possamos encerrar mais esse nosso momento de reflexão e de oração. A todos vocês, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe. Um beijo a todos.